Para o mundo está entrando no ar, sob o comando do evangelista Vadson Santana. Abra o teu coração. Deus tem uma palavra de fé, esperança e transformação para a sua vida. Será um prazer ter você conosco toda quarta-feira, às 20 horas. Olá, boa noite aos nossos queridos irmãos que já estão aí com certeza ligadinho aqui no programa Luz para o Mundo, nossos ouvintes aqui da Rádio Guará FM 98,1, é nossa, é daqui. Graças a Deus, mais um programa vibrante, um programa edificante, alto astral, programa Luz para o Mundo, abençoando a sua vida mais uma vez nesta noite, com a poderosa palavra de Deus, com a mensagem de Deus, vindo diretamente de Deus para a sua vida, com os louvores. Ficam ligadinho aí, você que está aí sintonizado na Rádio Guará FM, nossos internautas que certamente também estão aí na expectativa, já com seus aparelhos ligadinhos no nosso canal no YouTube, um lugar onde Deus é adorado, e juntinhos seguiremos aqui mais uma vez, falando com Deus, ouvindo a voz de Deus, adorando o nosso Deus com hinos, louvores, testemunhos e muito mais. Boa noite, Tony Braz. Boa noite, evangelista Vadson. Boa noite aos convidados. Boa noite você em casa, aguardando esse momento, esse culto em sua residência, momento de oração, de reflexão, momento da palavra. Você pode pedir a sua oração aqui no programa Luz para o Mundo. Você que está assistindo aí pelo Facebook, estamos também ao vivo aí pelo 98,1 MHz e no YouTube, num lugar onde Deus é adorado. Sejam todos bem-vindos. Isso aí, muito bem, Tony. Boa noite, Jorge. Boa noite, boa noite. Quero agora, com muita alegria também, cumprimentar aqui meus convidados especiais dessa noite. Dois irmãos aqui abençoados aqui da nossa igreja sede, congregam comigo ali. Pastor Anderson, presbítero Anderson, profetizando aqui, né? Amém. Coisa boa, né? Sempre é bom profetizar, né, irmão? Com certeza. O irmão Anderson. Deixa Deus te usar. É um prazer ter o senhor novamente conosco. Prazer a todo paz nosso. do Senhor, boa noite. Pode se apresentar aí depois. Nosso querido também irmão Adriano conosco aqui nessa noite. Boa noite, meus irmãos, os irmãos que nos ouvem pelo YouTube, pelo Facebook. Boa noite aos irmãos que estão aqui à mesa. E estamos aí, trabalhando para a obra do Senhor. Amém. Nosso querido irmão Adriano, boa noite, a paz do Senhor, meu irmão. Opa, boa noite, a paz do Senhor. Eu cumprimento o irmão Vadson e toda a sua equipe, e também o irmão Anderson, homem de Deus, está aqui ao meu lado. É uma bênção estar aqui com os irmãos, a todos os ouvintes, que nesta noite o Senhor vai falar poderosamente com todos nós. Amém, isso aí. E você que já está aí conectado aí no programa, conectado com Deus, vamos mais uma vez adorar este Deus, falar com este Deus, cultuar este Deus poderoso, que com certeza as bênçãos do Senhor chegarão até você nesta noite, chegarão até você através das mensagens, dos louvores. Quero já fazer aquela oração de agradecimento por mais este programa, por mais esse dia, e passo aqui para o nosso presbítero Anderson fazer aí a oração de abertura. Amém. Oremos. Maravilhoso Deus e Pai, nós queremos glorificar e exaltar o Teu santo nome, Senhor Deus, nesta noite. Dizer, Senhor, que somos gratos por tudo aquilo que Tu és, Senhor Deus, por tudo aquilo que Tu tem feito nas nossas vidas. Aleluia. Grandes, meu Pai, são os livramentos. Aleluia. Te agradecemos, Senhor Deus, pelo Teu perdão, pela Tua bondade, pelo Teu amor, pela Tua provisão, Senhor Deus. Sabemos que é o Senhor que nos visita, Senhor Deus, nos nossos lares, com o alimento, com o nosso sustento, Senhor Deus. É o Senhor que tem alcançado, Senhor Deus, as nossas famílias, os nossos amados, Senhor. Sabemos, Senhor Deus, que tudo opera, Senhor Deus, para o bem daqueles que Te amam, Senhor. E nós Te adoramos, Senhor Deus, nesta noite, por esta rica oportunidade, Senhor Deus, de estar aqui, Senhor Deus, nesta rádio, em comunhão, Senhor Deus, podendo falar do Teu amor, dando testemunho, Senhor Deus, daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Assim nós Te agradecemos e Te bendizemos. Amém. Amém. Aleluia. Vamos ouvir o nosso primeiro louvor. E você que já está aí conosco, ao vivo, participando conosco,
compartilhe com mais alguém. A palavra de Deus diz que nós, através de Cristo em nossas vidas, Jesus diz que nós somos também a luz do mundo em Cristo Jesus. E quem sabe você compartilhando com alguém, você pode estar transmitindo uma luz para alguém nessa noite, abençoando uma vida. Com certeza não voltará vazio aquilo que você manda para alguém, vindo diretamente de Deus. Porque este é o programa que sobe aos céus e chega até você, trazendo sempre uma palavra de fé, de esperança, de vida e transformação pela poderosa palavra de Deus. Então não guarde só para você esta bênção, mande para mais alguém, compartilhe com mais alguém, grupos, familiares, talvez aquelas pessoas que até você não fala muito, mas tem aí o contato. Você pode ser canal de bênção nessa noite para alguém, através do programa Luz para o Mundo. Aleluia. Vamos então ouvir o nosso primeiro louvor e logo em seguida estaremos de volta em Brasília, 20h08. Abrir o caminho que Jesus Cristo preparou. Quando eu cheguei aqui, primeiro Jesus já chegou. Jesus em primeiro lugar, deixa que Ele vai fazer milagres e maravilhas. Hoje vai acontecer milagres e maravilhas. Hoje vai acontecer. Mulheres de guerra no círculo de oração. Lágrimas caem do seu rosto quando desce de joelhos no chão. Lágrimas caem do seu rosto quando desce de joelhos no chão. Conta tudo pra Deus, tudo que está acontecendo. As provas tentem te assolar, você chora e só vive sofrendo. Estas provas são ingratas, elas machucam a gente. As provas não é pra morte, é pra fortalecer crente. As provas não é pra morte, é pra fortalecer crente. Vai orando e não para de orar. O choro dura a noite, de manhã a alegria virá. Pra Deus tudo que está acontecendo. Você chora e reclama, chora e só vive sofrendo. As provas são ingratas, elas judiam da gente. As provas não é pra morte, é pra fortalecer crente. As provas não é pra morte, é pra fortalecer crente.
virá. O choro dura a noite de manhã, a alegria virá. Oh, glória, aleluia, eu amo este louvor. O louvor fala profundo ao meu coração, porque assim é a vida do cristão, de luta em luta, de vitória em vitória, lágrimas, sorriso, mas vencendo todos os dias, porque as lutas não são para sempre, elas passam. É bem verdade que os momentos bons passam, mas também os momentos de dificuldade, de adversidade, também passam. E o importante, o melhor é poder estar passando com Cristo, porque aí nós temos força, temos ânimo, temos luz no momento de dificuldade. Jesus está sempre caminhando conosco nas nossas lutas, dia a dia. E eu te pergunto nessa noite, como está a sua vida? Como você está se sentindo nessa noite? Como você tem passado? Lutas, muitas lutas. Continue esperando, confiando neste Deus que nos criou, este Deus que está conosco todos os dias. Vai passar a sua luta, seu deserto, as suas tribulações, vai passar. Inclusive, as nossas vidas também passarão um dia. Sairemos daqui deste planeta Terra, iremos para um lugar celestial. Então tudo passa, inclusive as nossas vidas. Mas que você esteja com Cristo, no caminho de vida, no caminho de vida e abundância e vida eterna, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Já passo aqui para o nosso querido irmão Adriano, está trazendo já aquela palavra de reflexão para o nosso coração. E logo mais, lá para as 9 horas, 21 horas, vamos estar com outra mensagem para você, com o nosso irmão aqui, Anderson. Não saia daí, fique aí ligadinho, conectados com o programa, com Deus, que com certeza as bênçãos de Deus chegará até você nesta noite, através do programa Luz para o Mundo. Irmão Adriano, com a palavra. Glória a Deus. Renovando meus cumprimentos, a paz do Senhor, boa noite a todos, ouvintes, aqueles que porventura estiverem assistindo pelo YouTube, Facebook, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, possa estar com todos. Eu quero convidar você que tiver uma Bíblia em sua casa, em sua residência, que a abra no livro de Mateus, capítulo de número 14, a partir do versículo de número 22. É muito conhecida essa mensagem, essa palavra, que é quando Jesus anda por sobre o mar. Aleluia. E diz mais ou menos assim: logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. É uma mensagem muito conhecida, é uma palavra muito conhecida, tanto no meio evangélico, quanto pessoas que ainda não aceitaram Jesus. E eu quis trazer essa mensagem hoje, esta palavra, esta reflexão, porque eu sei que os ouvintes desta rádio, aqueles que porventura a observam, têm observado, têm visto que o tema são escolhas certas. Eu quis trazer algumas circunstâncias, irmão Vadson, que nós precisamos ter, que nós precisamos atentar quando essa escolha certa é tomada. Amém. Com base nesse texto, a primeira delas é continuar tendo fé. Aleluia. Pedro teve fé ao andar sobre as águas,
Mas depois de você tomar uma decisão certa, e a melhor decisão certa a ser tomada é aceitar a Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Aleluia. Pedro tomou aquela decisão acertada, tomou aquela decisão convicta. O escritor aos Hebreus vai dizer que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. E Pedro teve esta fé, porém depois Pedro duvidou. Então, depois de tomar uma decisão acertada, é necessário que nós continuemos tendo fé. A segunda situação que eu queria trazer para os irmãos e para os ouvintes é que nós temos que ter bom ânimo. A palavra de Deus disse, quando os discípulos observaram e pensaram que era um fantasma, Jesus disse: tenham coragem, sou eu. Mesmo depois de tomar uma decisão acertada e convicta, vindo da parte do Senhor, meditada na sua palavra, é preciso que continuemos tendo coragem para prosseguir naquela decisão que foi tomada. Então a Bíblia nos diz que nós não temos um espírito de covardia ou de temor, mas de coragem em Deus para vencer todas as forças do mal. Portanto, é preciso que aquele que acredita no Senhor, que tem fé no Senhor, que recebeu uma decisão da parte do Senhor, tomar uma decisão nele, é preciso que continue tendo coragem para prosseguir nesta caminhada de fé que, como o irmão Vadson disse, é difícil, é dificultosa, mas o Senhor é conosco. A terceira situação que nós precisamos ter, quando nós tomamos uma atitude que vem da parte do Senhor, porque estou partindo do pressuposto que vocês têm acompanhado esta rádio, têm ouvido homens e mulheres de Deus aqui explicando a sua palavra e os instruindo acerca de decisões que vêm da parte do Senhor. Estou tomando isso como pressuposto. A terceira situação que nós precisamos ter depois de ter uma decisão acertada é ser perseverantes. Não adianta falar sobre uma pessoa que tomou uma decisão para casar, uma pessoa que tomou uma decisão para ter filhos, uma pessoa que tomou uma decisão ministerial. E eu digo para o irmão Vadson lá na igreja que aqui é o ministério. Aqui Aleluia. É uma porta de Deus para a pregação do Evangelho. Aleluia. O Espírito Santo de Deus é um comunicador através dos homens e das mulheres que vêm para esta bancada. E eu me sinto muito feliz por estar aqui ao lado deste homem de Deus, que é um intercessor na casa do Senhor. Aleluia. A pessoa que aceita o ministério, que toma uma decisão acertada ministerial para constituir uma família que é a instituição da parte do Senhor, para ter filhos que são a herança do Senhor, para ter uma profissão a qual glorifica o nome do Senhor, qualquer decisão esta que venha a ser tomada na parte do Senhor precisa dessa terceira circunstância, que é perseverar. As lutas vêm, como o irmão Vadson disse. As situações adversas vêm, como nós comunicamos aqui, mas aquele que quer perseverar, que quer insistir numa decisão acertada que vem da parte do Senhor, precisa perseverar nele. A Bíblia a todo instante fala de homens e mulheres de Deus que perseveraram e conseguiram alcançar da parte do Senhor coisas notáveis, inclusive alguns deles estão na galeria da fé. Então é preciso ter fé, é preciso ter ânimo, é preciso ter perseverança, e nós vemos o quanto Pedro começou a caminhar, porém a fé faltou, porém a coragem foi embora por conta dos ventos e não perseverou até o final onde Jesus estava. E para concluir, a quarta e última situação que eu queria deixar para todos os ouvintes e irmãos também. Nós precisamos estar ao lado de Jesus. Quando Pedro caminha até Jesus, eu penso, aí já como o irmão Anderson às vezes prega na igreja, algo que a palavra de Deus diz e algo que a gente deduz da palavra do Senhor. E é assim que eu imagino. Eu imagino Pedro caminhando por sobre as águas. Deu passadas firmes, passadas com fé. Mas em determinado momento, que já estava um pouquinho distante do barco, assim eu vejo, Pedro começa a afundar. Ele diz para o Senhor Jesus: Jesus, socorre-me. Mas Jesus, que olha para Pedro, como nós lemos, diz: por que você duvidou? Jesus estende a mão para Pedro e não o deixa afundar. Eu penso que Pedro não estava tão ao lado do barco, porque se Pedro estivesse bem ao lado do barco, talvez ele teria pulado para o barco. Ele já estava um pouquinho mais afastado, assim eu penso. Mas quando Jesus segura em Pedro e o leva de volta ao barco, eu penso que nesta hora não há vento, não há mar, não há adversidade. Se depois de você tomar uma decisão acertada, ainda que alguma coisa aconteça, mas você está ao lado de Jesus, voltando para dentro do barco, onde você deve estar com Ele. Então, depois de tomar uma decisão acertada, talvez o irmão Anderson ainda vai conversar sobre isso, ainda vai pregar sobre isso ou outro tema. Mas eu sei que vocês têm acompanhado, depois de tomar uma decisão acertada, além dessas outras circunstâncias,
não saia do lado de Jesus. Aleluia. Não deixe a mão de Jesus. Aceite-o primeiramente e depois de aceitá-lo, até o Glória último a Deus. dia de sua Amém. vida, fique ao lado dele. Então fique com esta mensagem. Tome uma decisão hoje de aceitá-lo como seu Senhor e Salvador. E depois disso, tenha fé, tenha coragem, persevere e fique ao lado do Senhor Jesus até a sua volta, o seu retorno. Muito obrigado, irmão Vades. Deus abençoe. Aleluia, meu irmão, que palavra abençoada sobre fé. Como está a sua fé? Em quem você tem crido? Aproveitando aqui o momento, irmão Adriano, dizem que quem perde dinheiro, perde muito. Quem perde um amigo, perde muito mais. Quem perde a fé, perde tudo. Verdade. Porque tudo é por fé. Para nós que cremos no Evangelho, em Cristo. Do que adianta eu ter amigos, ter muito dinheiro, como o mundo tem, e não ter fé? Porque a fé é quem nos leva à salvação, até a Cristo. Deus, né, ele fala que sem fé, lá em Hebreus 11, a palavra de Deus diz, dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. Que cada ação que damos, cada passo que damos, cada escolha, cada decisão que tomamos tem que ser por fé, crendo, não por aquilo que vemos e olhamos, porque se olhamos para o cenário, olhamos para o mundo, parece que não há esperança, e não há mesmo para aqueles que estão longe de Cristo, sem Cristo, mas para aqueles que têm Jesus, sempre há esperança, há essa fé viva. Quem tem fé, espera. Quem tem fé, recebe milagre de Deus, recebe as vitórias de Deus. Quem tem fé, continua perseverando. Que você possa estar hoje se enchendo de fé através dessa programação. Porque assim, a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. E assim nós seguiremos. Aleluia! Vamos estar ouvindo mais um louvor e logo em seguida estaremos de volta em Brasília, 20 horas e 24 minutos. Desde cedo aprendi na palavra do Senhor que o justo permanece firme, mesmo em meio à dor, como árvore plantada junto à fonte do amor. Não se curva ao pecado, não negocia seu valor. O mundo muda todo dia, troca a luz pela ilusão, mas a Bíblia continua sendo a minha direção. Se zombarem da minha fé, da visão não abro mão. Minha rocha é Jesus Cristo, fundamento e salvação. Eu não sou perdido, não. Eu sou conservador. Sou da lata de conserva, não desonro meu Senhor. Eu não sou perdido, não. Tenho Cristo a salvação. Se alguém zombar de mim, permaneço na visão. Eu não quero mundanismo, eu quero servir a Deus. Vou seguir os bons princípios, pelos mandamentos seus. Vou viver o Evangelho, quero andar na salvação. Pois quem anda sem Jesus, anda para a perdição. Eu sou conservador. Eu sou conservador, pois sou servo do Senhor. Não me vendo por aplausos, nem por fama ou posição. Meu tesouro está guardado lá na eterna mansão. Sei que a porta é estreita, mas eu chego em Sião, porque largo é o caminho que conduz à perdição. Josué já declarou, coração cheio de amor. Eu e minha casa serviremos
Senhor. Eu não sigo a multidão que rejeita a instrução. Sou conservador da fé, da palavra e da unção. Eu não sou perdido, não. Eu sou conservador. Sou da lata de conserva, não desonro meu Senhor. Eu não sou perdido, não. Tenho Cristo a salvação. Se alguém zombar de mim, permaneço na visão. Eu não quero mundanismo, eu quero servir a Deus. Vou seguir os bons princípios, pelos mandamentos seus. Vou viver o evangelho, quero andar na salvação. Pois quem anda sem Jesus anda para a perdição. Eu sou conservador. Eu sou conservador. Eu sou conservador, pois sou servo do Senhor. Eu não sou qualquer um, eu sou conservador. Sou da lata de conserva, não desonro meu Senhor. Eu não sou perdido, não. Tenho Cristo a salvação. Se alguém zombar de mim, permaneço na visão. Eu não quero mundanismo, eu quero servir a Deus. Vou seguir os bons princípios, pelos mandamentos seus. Vou viver o evangelho, quero andar na salvação. Pois quem anda sem Jesus anda para a perdição. Eu sou conservador. Eu sou conservo do Senhor. Eu sou conservador. Glórias a Deus. Ô glória, louvorzão aí, animado, com palavra. Essa é uma pregação, esse louvor, glória a Deus. E chegamos agora naquele momento especial aqui, de estar aí falando com você, deixando aquele abraço para os nossos ouvintes, saudações aos nossos internautas. Mas antes eu quero falar aqui sobre a nossa igreja. Jorge, aquela imagem, por favor, do início. Ó, nessa imagem aí, nós temos aí várias informações. Eu quero falar um pouquinho sobre essa imagem. Temos aí o programa Luz para o Mundo, né, que já ficou marcante já, graças a Deus. Programa vibrante. Muitos ouvintes aí, às vezes me procuram, mas que programa vibrante, aquele programa Luz para o Mundo, Alto Astral. É isso, é alegria, é paz, porque Jesus, onde Ele está, há alegria, há alto astral, a vidas sendo edificadas, e eu fico muito feliz de ver pessoas sendo abençoadas, famílias que já temos como praxe já o programa Luz para o Mundo como um culto no seu lar, todas as quartas-feiras. E vamos juntos aí seguir até Jesus voltar ou nós partirmos para morar com Ele. Não tem outro caminho, o caminho é esse, o caminho de vitória é esse. Mas enfim, eu empolgo que às vezes eu estou pregando, mas eu quero falar ali sobre a nossa imagem. Ó, você pode ouvir também pelo aplicativo da nossa logo aí, ó, Guará FM. Você baixa aí no Play Store, entra aí Guará FM, vai aparecer essa logo. Aí você baixa aí, onde você estiver, onde tiver internet, você vai estar aí. Ó, essa logo aí, ó, que está aqui, ó, logo acima da minha cabeça aí, ó, Guará FM. Baixa no seu aplicativo, está dirigindo, às vezes a rádio não está sintonizando bem, você pode também ouvir aí pelo aplicativo aí. E se você quiser saber mais sobre o nosso canal, um lugar onde Deus é adorado, além do programa aqui Luz para o Mundo, nós temos aí belas pregações, sermões, temos várias pregações aí edificantes, todas as quartas-feiras aqui, e na nossa igreja
permanece lá, nós temos o culto lá, segunda-feira, Noite da Vitória, nesse canal. Então o canal é da nossa igreja. Você pode entrar também nesse QR Code aí, e você entrando aí, já vai diretamente no nosso canal. Então nós temos ali, coloca na agenda agora, Jorge, para nós, a agenda da nossa igreja, aquela imagem. Nós temos cultos nas segundas-feiras, aqui da nossa igreja, sede, área especial, Guará 2, que é 30, Noite da Vitória, segundas-feiras, às 20 horas, enquanto o Jorge vai colocar a imagem, mas enfim, enquanto está passando o louvor, você vai estar vendo aí, né, a nossa agenda, aí na telinha. Mas eu quero rapidamente falar aqui, Noite da Vitória, todas as segundas-feiras, às 20 horas, aí ó, né, durante o louvor vai estar passando aí na sua telinha. E temos nas terças-feiras o culto de ensino da palavra, também às 20 horas, você é o nosso convidado. Nas quintas-feiras, o culto de oração, convido você a estar conosco, todas as quintas-feiras também, orando, falando com Deus, ouvindo, né, a voz de Deus, ali na nossa igreja. Isso, Jorge. Agora, na quarta-feira, aí eu pulei a quarta-feira, antes da quinta tem a quarta-feira é o culto dos jovens ali, né, que é uma bênção, a direção do Samuel, nosso irmão Samuel. Abraço, Samuel, para você, toda a família. Então, né, depois sim, quintas-feiras, culto de oração. E aos domingos, a EBD, Escola Bíblica Dominical, às 9 horas da manhã. E logo em seguida, às 10 horas, ainda na parte da manhã, tem também uma mensagem ali na direção de algum departamento da igreja, que é uma bênção. Não percam. E todos os domingos, às 18 horas, nós temos o culto de adoração a Deus. No segundo domingo, culto de missões, após a EBD. É isso mesmo, né? Ali às 10 horas. E terceiro domingo, o nosso culto de Santa Ceia. Então está aí, hoje eu tirei um tempinho aqui para falar um pouquinho sobre a nossa igreja e convidar você a estar ali conosco, ouvindo a palavra de Deus, sendo edificado, alimentado. Estamos em dias sombrios, em dias difíceis, e aqueles que não estiveram andando com Deus, não tiver um sustento através da palavra, um alimento através da palavra de Deus, não vão ficar de pé nesses últimos dias. Não vão, porque os dias são cruéis, os dias são difíceis. A palavra de Deus diz que os dias seriam difíceis, seriam maus, mas nós temos um Deus de amor, um Deus de misericórdia, que está de braços abertos, esperando todo aquele que nele crê, né, ter uma vida e uma vida em abundância. Então você é o nosso convidado, está conosco ali, todos os nossos cultos ali, da nossa agenda que você pôde ver aí. Talvez você não pode ir no um, mas pode ir no outro. O importante é que você esteja ali participando conosco. Amém? E eu quero agora também anunciar aqui a nossa escola Cantinho Cristão, que é bom para você, melhor para o seu filho. É aqui também da nossa igreja. Escola Cantinho Cristão. Bom para você, melhor para o seu filho. Educação infantil de 2 a 5 anos e ensino fundamental do 1º ao 5º ano. Tudo isso com ênfase cristã. Será um prazer ter seu filho aqui conosco na melhor escola do Guará, QE 30, área especial, Avenida Contorno do Guará 2. Telefone 3972-0330. Eu disse 3972-0330. Escola Cantinho Cristão. Bom para você, melhor para o seu filho. Temos também ali o nosso curso CETEG, Centro de Estudos Teológicos do Guará, entrando para aprender e saindo para ensinar. Você que quer e deseja, almeja aí conhecer mais sobre Deus, conhecer a palavra de Deus, temos ali belos professores ali, instruídos por Deus, né? Inclusive tem um aqui, né, o Adriano, que é um professor ali, abençoado, que nos dá aula ali na IBD. Então você pode estar também participando deste curso aí e conhecendo mais a Deus, aprofundando mais no conhecimento da palavra de Deus. Não tem como conhecer a Deus senão, né, pela sua palavra. Eu até digo aqui que Deus fala conosco de várias formas. No louvor nós podemos ouvir Deus falar, testemunhos, né, mas não tem uma forma mais poderosa de ouvir Deus falar a não ser pela sua palavra. Então
você vai também ter essa oportunidade de fazer esse curso. O Jorge vai soltar aí. Está aqui, né, na nossa igreja, e nós oferecemos para você com todo carinho. Pode fazer à distância, aí da sua casa, ou presencial. Quer se capacitar na obra de Deus sem sair de casa? O CETEG. Quer se capacitar na obra de Deus sem sair de casa? O CETEG, Centro de Estudos Teológicos do Guará, oferece cursos à distância para você estudar de onde quiser e no horário que desejar por meio do seu equipamento eletrônico. Cursos disponíveis: Médio em Teologia, Capelania Evangélica, Hospitalar, Prisional, Escolar e Comunitária. EBD1, Capacitação e Aperfeiçoamento de Professores. Temos outras modalidades de cursos. Faça a sua inscrição. Mais informações: 61999093600. CETEG, Centro de Estudos Teológicos do Guará. Entrando para aprender, saindo para ensinar. Quer se capacitar? Várias modalidades aí que você pode estar aí se especializando aí, conhecendo mais. Basta você querer, e é baratinho. Se eu não me engano, está R$40, a apostila. Você pode também fazer à distância, de forma online. Então é isso. Vamos agora, então. Eu quero, antes de dar aqui um abraço, deixar aqui um abraço para alguns ouvintes, para os familiares, passar aqui para nossos irmãos também, dar a sua saudação aí, cumprimentar aí nossos ouvintes e nossos internautas. Vamos começar pelo Adriano, depois o nosso irmão Anderson. Então, aproveitando a oportunidade, eu queria deixar um abraço, um cumprimento para os alunos da Escola Bíblica Dominical. Como foi dito pelo irmão evangelista Vadson, é pelo conhecimento da palavra que nós nos firmamos, que nós aprendemos, que nós continuamos, persistimos. Então, os alunos da EBD, a superintendência da EBD lá na QE 30, que estará sempre à disposição daqueles que quiserem nos visitar os domingos pela manhã. Quero deixar meus cumprimentos, abraço, a paz do Senhor, também ao Departamento de Missões, que tem feito, assim como o evangelista que aqui está conosco na bancada, pregado o Evangelho, irmão Zé Carlos e equipe. Eu quero deixar esse abraço fraterno para eles e também para os ouvintes que estão recebendo aqui as ondas desta rádio, estão ouvindo as mensagens, estão ouvindo. Nós estamos abrindo os nossos corações aqui para dizer para vocês que Jesus ama vocês. Então, é a primeira oportunidade que eu tenho, já agradeço a toda a equipe e não poderia deixar também meus agradecimentos por nos permitirem chegar até os seus veículos, até as suas casas, e que Deus possa abençoá-los poderosamente. Continuem sintonizados e eu tenho certeza que uma bênção da parte do Senhor, com graça e salvação, chegará até cada um de vocês. Aleluia, amém. Amém. Eu gostaria de deixar aí a paz do Senhor para todos os irmãos que nos ouvem, aqueles que ainda não escolheram ainda servir a Cristo também, mas que já tem uma semente no seu coração, algo que já está ardendo, né? Algo que já está se revelando na vida deles. Quero também deixar um beijo e desejar uma recuperação para minha esposa que está em casa. Esse feriado prolongado, e nós fomos acometidos por gripe, primeiro eu, e agora é ela que está gripada. E pedindo para que Deus a visite nesta noite, restaurando a sua saúde, as suas forças, o seu vigor. Quero também mandar um abraço para os meus irmãos em Cristo, um abraço para a Patrícia, que mora no Espírito Santo, para o Renato, que mora em Uberlândia, e para o Wanderson, foi quem me ganhou para Jesus, que tem uma igreja aqui no Riachundo. E dizer a todos os nossos ouvintes que é sempre muito bom poder ouvir a palavra de Deus, é sempre muito bom ouvir louvores, porque Deus, ele fala conosco em todo tempo. Todo tempo Deus, ele nos mostra o caminho, nos sinaliza o caminho, porque na nossa jornada nós temos distrações, né? Às vezes nós pensamos, né? Às vezes a dúvida paira sobre o nosso coração. Mas quando nós temos esse contato constante com a sua palavra, né, com a palavra do Senhor, esse contato com os seus louvores, Deus está sempre nos direcionando, sempre nos tirando do caminho mau e nos trazendo de volta para a rota, né? Então nós não podemos perder esse contato.
com a palavra do Senhor. Amém, é isso mesmo, verdade. Glória a Deus. Eu quero também cumprimentar aqui, começar pelos meus familiares, minha esposa, meus filhos. A minha esposa às vezes não pode estar ao vivo ali, mas está na faculdade. Os meninos também às vezes. Mas um abraço aí para minha família. Deus continue abençoando a minha família, todas as famílias, claro, né, que está aí nos ouvindo, vai ouvir o programa depois. Que Deus possa estar aí sustentando você, o seu lar, porque é só Jesus para nos dar, né, a sua graça e a direção nesses dias tão difíceis que estamos vivendo. Tantos ataques, né, sobre as famílias, mas nós somos vencedores em Cristo. Permaneça firme com a sua família, nos caminhos do Senhor. Deixa um abraço lá para Vianópolis, ali para minha mãe, Terezinha Santana, tá ali em Vianópolis, seu esposo, Zé, a Vanusa também ali em Vianópolis, meus sobrinhos ali, lá em Anápolis, a Vânia Santana, também ali, meu cunhado, Arismar, meus sobrinhos, Deus abençoe a todos. E quero deixar um abraço também muito especial para os nossos irmãos aqui da nossa igreja, nossos pastores, começando aqui pelo nosso pastor presidente, pastor Dernival, tem estado conosco aqui às vezes, aqui trazendo mensagens aqui abençoadas. Deus permaneça aí com o senhor, pastor, dando saúde do senhor, a sua esposa, a pastora Angélica, toda essa família abençoada, que Deus continue abençoando ricamente a vida do senhor, de toda a família, os netos, bisnetos, né, a família abençoada, a família que serve ao Senhor. O irmão Samuel, nosso pastor, querido pastor Samuel Lins, sua esposa Rejane, suas filhas, suas famílias. Deus abençoe a todos, todo o corpo de pastores aqui da nossa igreja. Se eu for citar o nome dos pastores, né, são tantos, graças a Deus. A nossa igreja, eu sempre digo, né, irmãos, que é um celeiro de obreiros, né, pastores, é uma bênção. Deus abençoe todos os nossos pastores aí, aqui da nossa igreja, nosso campo, na nossa sede, as nossas congregações aqui no Guará, no entorno, por todo o Brasil, na Bahia, inclusive temos ouvintes aí, né, vários ouvintes na Bahia, lá em Mucuri, né, e também lá no exterior temos ouvinte, ali na Alemanha, em Portugal, né, o Guilherme, e às vezes por fusão de horário, né, vão ver o programa depois. Deus abençoe todos esses irmãos. E tem um irmão lá, São Luís do Maranhão, que nos achou aí através do YouTube, e às vezes ele manda mensagem aqui no WhatsApp, e ele nos pede um louvor, Tony. Ele lembra aí, o próximo louvor, vamos, né, oferecer lá para o irmão, lá no Maranhão, São Luís do Maranhão, o irmão Carlos Eduardo, e lá nos pede esse louvor, aquele áudio, quão grande és tu. Então, viu, nosso irmão aí, lá no São Luís do Maranhão, um abraço para toda a galera aí no São Luís, os irmãos aí, sua família, Carlos Eduardo, prazer sempre ouvir o senhor aqui pelos áudios que o senhor me manda aqui, depois do programa. Eu fico muito feliz de ter o senhor participando conosco aí, toda a família. Deus abençoe. E logo em seguida, esse irmão foi da nossa igreja, ele... no início, quando começou, anos 90, quando surgiu ali a nossa igreja, que é 30, a construção ali, melhor dizendo, da obra, ele disse que ajudou lá a construir, e hoje, ele era garoto na época, hoje é casado, tem família, e nos encontrou, né, pelo nosso canal. Ele também nos assiste lá também os cultos pelo nosso canal, e tem sido bênção lá para eles. Abraço aí pro São Luís do Maranhão, deixa um abraço também pro Márcio, lá em Minas Gerais, lá em Candeias, Márcio e sua esposa Cláudia, todos os seus filhos ali, a família, Deus abençoe. O pastor Moisés, aqui do Lúcio Costa, está em viagem, daqui a pouquinho vamos orar por ele, tá? O pastor Moisés, Deus abençoe sua viagem aí, vai ficar um mês fora aí, no exterior, fazendo missões. Que Deus abençoe aí a sua viagem, a sua estadia lá, onde o senhor vai estar, e o retorno. Daqui a pouquinho vamos estar orando pelo Senhor. E já aproveito e deixo um abraço aqui para a congregação do Lúcio Costa, o Adriano, a Brasil, todos os irmãos que nos assistem ali, que tem ouvido ali o programa Luz para o Mundo. Um abração a todos. A nossa também sede aqui internacional, o pastor Aaron e as demais congregações. Deus abençoe. E vamos ouvir um louvor, e não saia daí. Logo após este louvor, eu quero falar com você que está aqui conosco ao vivo. Hoje eu vou, né, tirar um tempinho aqui, pelo menos 2 minutinhos, para estar saudando algumas pessoas que estão aqui ao vivo. Inclusive, Tony, né, tem várias pessoas aqui no Face, né? Hoje no Face, também no YouTube. Após o louvor, vou estar saudando você aí. E você que queira nos ligar, logo vou estar aqui orando. Talvez você quer ligar aqui, ou deixar aí uma mensagem aqui no WhatsApp, um pedido de oração,
né, você pode nos ligar aí, ó, o telefone aí, ó, 961-991-19-4009. Este contato aí, você pode estar aqui entrando em contato conosco. Vamos estar orando por você, pela sua causa. Pode fazer o pedido aqui no chat também ao vivo, ou ligar, não tem problema nenhum, ou você deixar uma mensagem aqui no WhatsApp também, nesse número, que vamos estar te atendendo aqui, tá bom? Pedir um louvor, de repente você quer pedir um louvor também, fique aí à vontade. O programa Luz para o Mundo é nosso, é para estar aí também, né, ouvindo os louvores que você às vezes gosta e, né, quer ouvir. Pronto, só ligar aqui, irmão Vadson, eu quero ouvir o louvor tal, passa o nome aqui, na hora nós vamos rodar aqui para você. Amém? Então vamos ouvir, falando de louvor, né, vamos ouvir mais um louvor e logo em seguida eu quero estar falando com alguns irmãos aqui. Em Brasília, 20h47. Guará FM. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas são de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Olho as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantastes cada pé, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupastes teu filho amado por amor de mim, meu
mais admiro as maravilhas que tu criastes, mas tenho certeza de quão grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Aleluia, graças a Deus, mais um louvor abençoado. Esse louvor foi a pedido do nosso irmão Carlos Eduardo, lá no São Luís do Maranhão. E eu quero aqui rapidamente aqui, o tempo está voando ali, citar algumas pessoas que estão aqui ao vivo. Tem alguns irmãos aqui conosco também aqui hoje, bastante pessoas no Face, né, Tony? Isso. E vou começar aqui pelo nosso canal no YouTube, depois quero também saudar as pessoas que estão aqui no Face. Inclusive tem pedido de oração também aqui, a nossa pastora Iderã, e vamos estar orando daqui a pouquinho, não saia daí. Temos aqui a nossa irmã Edna Oliveira, está dizendo a paz do Senhor. Eu estava até perguntando para o irmão Anderson aqui, se era a Edna Lacerda, mas a Edna Oliveira. Que benção, meu irmão, que ela já está então, né? Sim. Já estava no UTI, não foi? Por esses dias, né? E já está então, pelo que eu... Está internada ainda ou não? Não, já está. Está em casa? Já tá. Eu creio que ela esteja em casa. Ô, glória. Já recebeu alta. Está conosco aqui. Abraço, irmã Edna. Vamos estar orando por você. Está aqui na minha lista de oração, irmã Edna. Achei que até estivesse no hospital ainda, na UTI, mas que fico muito feliz de já estar em casa, né? Recebeu alta, que bênção. Glória a Deus por isso. Deus abençoe. Temos também aqui a Lírios. A Lírios é aqui da Lúcio Costa, do pastor Moisés, está dizendo boa noite. A Débora também, está dizendo a paz do Senhor Jesus. Débora de Paula é um ouvinte também nosso assíduo do programa. Lorivan, está lá em Pires do Rio, está dizendo também boa noite. Abraço, Lorivan, para você aí, toda a sua família aí, a Kênia, né, as filhas aí, os filhos. Deus abençoe a todos aí, a Lohane, a Thalita, Júnior. Deus abençoe essa família. A Milena Brasil está dizendo também que a paz do Senhor a todos. José Faelizaneve Ferreira. Faezane Ferreira. Está dizendo a paz do Senhor, meus irmãos, aqui. Uma paz do Senhor na igreja, com a paz do Senhor da igreja aqui do Lúcio Costa. Guará 1, né? Deus abençoe, está dizendo Deus abençoe, amém. Um abraço, meu irmão. A Noemi Ferreira, seja um evangelista digital, compartilhe o programa, amém. Hoje, né, através das redes sociais aí, da internet, tecnologia aí, nós podemos ser um evangelista aí sentado, né? Um clique aí, você alcança várias pessoas aí com a palavra de Deus. E eu sempre digo, compartilhe, porque você vai estar abençoando vidas e transmitindo luz para o mundo. E o mundo precisa dessa luz que é Cristo. A Antonieta também, minha sogra, está dizendo glória a Deus. Deus abençoe. Edilson, está aqui na minha lista aqui também. Edilson Souza, Rodrigues Souza, evangelista Edilson, a paz do Senhor. Abraço, irmão Edilson, Deus abençoe, obrigado por estar conosco aí. Ele esteve conosco aqui já 2 vezes e logo vai estar conosco novamente. Um abração para o senhor, a esposa, toda a família. Pedindo oração. Thelma. Oi? Ele está pedindo oração. Está pedindo oração também aqui, né? Verdade, está pedindo oração. Anota para nós aí, irmão. Vamos estar orando aqui. Ele pede oração. Glória. Glória de Freitas. Glória de Freitas também está dizendo a paz do Senhor. Amém, Deus abençoe. É isso, várias pessoas aí. E rapidinho aqui também no Face, né, Tony? Deixa eu ver aí. Isso. Tem o pastor Daí que está conosco aí, um grande amigo. Tem um programa dele Interagindo com Cristo. Já aproveito aqui, antes de olhar aqui, de ver aqui. Temos o programa Interagindo com Cristo. Antes que eu me esqueça, às vezes eu esqueço. Todos os sábados, às 9 horas da manhã. O programa Interagindo com Cristo, que é uma bênção, na direção do pastor Odair Oliveira e pastor Valtemir Ferreira. Tony Braz está dizendo que boa noite.
Evangelista Alex Silva, rapaz, ó, ouvinte do Interagindo com Cristo, está conosco aqui. Ele é lá da Bahia, não é isso? Isso, Maranhão, se eu não me engano. Na Bahia. Abração para você, Evangelista Alex Silva, da Bahia, está dizendo aqui: olá, povo de Deus, passando aqui para deixar um caloroso abraço, e vai um caloroso abraço daqui também para lá, para vocês aí na Bahia, aqui do programa Luz para o Mundo, todos aí da Bahia. Abração, evangelista, Deus te abençoe ricamente aí sua vida, seus familiares. Um prazer ter a sua audiência conosco. Estamos aqui na Bahia, rompendo em fé, aleluia. Pastor Lideran, boa noite a todos, graça e paz. Peço oração pelo pastor Valtemir, que acabou de passar por uma cirurgia, e pedimos oração. Então daqui a pouquinho vamos estar orando. Ele está ainda, né, chegamos do hospital agora, segundo ela aqui, né, chegou agora do hospital. Anota para mim antes, por favor, meu irmão. O pastor Valtemir Ferreira em pé de oração. Temos também aqui, está dizendo aqui, pastor Aldair Oliveira, está dizendo aqui: boa noite, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Estou aqui ligadinho também. Ô, glória, amém. Pastor Daí, e ele está aqui também, dizendo aqui: louvor abençoado, amém. Estamos orando para Lideran, a pastor Lideran, amém, meu pastorzão. O pastor Valtemir fez uma cirurgia há pouco e carece de orações. Amém. Um abração para toda essa galera aí. Deus abençoe. Prazer ter vocês conosco aqui no programa Luz para o Mundo. E digo, não perca o programa dos sábados também, que é uma benção, viu? Todos os sábados, o programa Interagindo com Cristo, às 9 horas da manhã. Vamos orar então? Meu irmão, ora por essas pessoas aqui. O pastor Valtemir está, né, enfermo, saiu de uma cirurgia. E também temos a irmã Edna e mais o irmão Edilson. Vamos agora para aquele período de oração, e eu quero já colocar todos aí que estão nos ouvindo, né, nessa oração. Que Deus abençoe todos os nossos ouvintes. Não sei qual a sua causa, todos nós temos dificuldade. Que Deus te dê uma direção nessa noite, abençoe seu lar, sua vida, todos os nossos internautas, irmãos, que Deus abençoe. E vamos ouvir ali, vamos passar para o irmão Adriano, primeiro. Momento de oração. Se prepare, abre o teu coração. Vamos juntos falar com Deus e um milagre pode chegar até você. Glória a Deus. Temos aqui pedidos de oração. O irmão Edilson, pastor Valtemir, irmã Edna Oliveira e tantos outros que foram colocados, já mencionados aqui pelo evangelista Vadson. E eu peço a você que está nos escutando nesse exato instante, nos assistindo, que curve suas cabeças, feche os seus olhos, eleve a sua voz até o Senhor e ore conosco, Deus amado, em nome do Senhor Jesus. Oramos a Ti nesse exato instante, por todos os Teus filhos e filhas que clamam a Ti, Jesus, em busca de socorro, em busca de cura, em busca de refrigério, especialmente esses, meu Senhor Jesus, que acabei de mencionar. Nós não conhecemos a fundo e no profundo, Senhor, aquilo que eles estão passando e sofrendo, mas nós cremos num Deus que conhece todas as coisas, que sabe de todas as coisas, que sabe o oculto, o escondido, o profundo. A Tua palavra diz que o mistério, Senhor, pertence ao Senhor, e eu te peço em nome do Senhor, a Ti, que é Deus onipotente, que é Deus onisciente, que é Deus onipresente, em que o possível e o impossível são a mesma coisa para o Senhor, que o Senhor entre com providência, Senhor, na vida dessas pessoas, na casa, Senhor, dos Teus filhos, e possa estabelecer cura, afirmar, Jesus, a Tua graça ali, Jesus, em nome do Senhor, e que o Teu nome seja glorificado. Senhor Jesus, a Tua palavra diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, e a audiência, Jesus, deste programa, juntamente conosco ora,
agora, para que o teu nome, Senhor, para que o bálsamo seja derramado e para que a cura seja estabelecida e para que em nome do Senhor Jesus a bênção e a vitória chegue no lar. Meu Deus, nós te agradecemos já, Jesus, por bênçãos alcançadas da parte do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pai Glória a amado, Deus. abençoe todas as famílias, Senhor, que nos assiste, ou que vão ouvir o programa depois, ou não vão ouvir o programa, mas que o Senhor alcance nesta noite todas as famílias, Senhor, que estão aí passando por dificuldades, Senhor, certamente com lutas nos dias que estamos vivendo, mas que o Senhor dê a direção. Famílias que já servem ao Senhor, continua servindo ao Senhor, que o Senhor dê a luz, dê a direção, e aquelas que não te conhecem ainda, não tem o Senhor como Salvador, que o Senhor venha alcançar nesta noite, Senhor, vem trazer libertação, cura, salvação, Senhor, em nome de Jesus. Pai, abençoe o pastor Moisés, Senhor, que está em viagem, Pai, fazendo missões fora do país, fora do nosso país, no exterior. Senhor, abençoe ele ricamente, Pai, nesses dias que eles vão ficar ali, não só ele, mas toda ali a caravana, que eles possam ser abençoados, Senhor, ricamente ali, alcançar muitas almas para o teu reino, Pai, através, Senhor, desta missão ali que eles estão fazendo, Pai. Abençoe a estadia, abençoe o retorno deles, em nome de Jesus, Pai. Abençoe nossas congregações, Senhor, abençoe todos os pastores, obreiros, Pai, os músicos, Senhor, da nossa igreja, abençoe todos, Pai, em nome de Jesus, todos os nossos ouvintes, internautas. Nós somos agradecidos por tudo, Pai, e vamos ouvir agora a tua voz, Pai, a tua palavra, através do teu servo, irmão Anderson, Pai, fale conosco novamente com a tua palavra, que possamos abrir o nosso coração, receber esta mensagem que vem diretamente do Senhor para nossas vidas e sairmos daqui cheios de esperança, de vida, porque a tua palavra é vida, Senhor, é esperança para nossas vidas. Amém. Momento da palavra. Chegamos o momento da palavra. Que Deus fale conosco neste momento. A paz do Senhor mais uma vez, meus irmãos, meus queridos ouvintes, os que estão aqui conosco à mesa. Foi nos dado um tema: cuidado com as suas escolhas. Isso tem como referência Provérbios 14, versículo 12, que diz assim: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Uma certa feita eu ouvi, não sei ao certo se era um pastor ou se era uma pessoa que não fosse religiosa, falando que nós não temos controle de nada nas nossas vidas, exceto das nossas escolhas. Se existe alguma coisa que nós temos controle, é sobre as nossas escolhas. As demais coisas nós não temos controle. Não temos controle sobre o tempo, não temos controle sobre a nossa saúde, não temos controle sobre sentimentos de outras pessoas e dos nossos próprios sentimentos. Muitas vezes nós não temos controle, mas as escolhas nós temos controle. Nós temos o poder de decidir o caminho que nós vamos seguir. E eu queria trazer para os irmãos aqui alguns versículos que se encontram no livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículos 15 a 19. E diz assim: vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, e a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos, e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entras a possuir. Porém, se o teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu vos declaro hoje que certamente perecereis. Não prolongareis os dias na terra a que vais, passando o Jordão, para que entrando nela a possuas. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Irmãos, fazendo um breve panorama aqui do livro de Deuteronômio,
que é o quinto livro da Bíblia, né? É o livro que fecha o Pentateuco. A palavra Deuteronômio significa a segunda lei. Não que signifique uma lei diferente da primeira que foi dada, mas foi a lei que foi repetida. Do livro de Êxodo, quando foi dada a lei, a partir do versículo 20, do capítulo 20 de Êxodo, até o livro de Deuteronômio se passaram aproximadamente 40 anos. E aquela geração com 20 anos acima, que estava ali quando foi recebida a primeira lei, daquela geração só restou Josué e Caleb, acima de 20 anos. Então, naquele momento, eles estavam de frente para a terra prometida, de frente para Canaã, e Deus ordenou a Moisés para que lesse novamente a lei àquele povo, aquela nova geração que tomaria posse da terra prometida. Então, no capítulo 30, ele fala sobre as nossas escolhas. No capítulo 28, ele fala sobre as bênçãos e as maldições. São 14 versículos reservados para falar das bênçãos daqueles que obedecem ao Senhor. E aproximadamente 42 versículos falando sobre as maldições. Então, o Senhor, nós vemos aqui nesses versículos a bondade de Deus. Ele oferece 2 caminhos, mas ele fala para você escolher o caminho da vida, que é o caminho da obediência. E para falar sobre escolhas, eu quero trazer aqui para os nossos ouvintes 2 exemplos. Quero primeiro trazer o exemplo de Caim. Em Gênesis 4, versículos 6 e 7, a palavra do Senhor nos diz assim: E o Senhor disse a Caim: Por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Deus, conhecendo o coração de Caim, sabendo o que Caim estava prestes a fazer, Deus dá um alerta para Caim. Fala para ele: olha, Caim, você está errado. Esse sentimento que você está cultivando, ele não está correto. Mas você tem que dominar sobre esse seu sentimento, esse seu desejo eu estou parafraseando aqui o versículo, né? Esse desejo que você tem no coração de matar o seu irmão, você precisa dominá-lo. Você não pode deixar que o desejo te domine. Mas nós sabemos o que acontece com essa história. Sabemos que Caim não dominou o seu desejo, o seu intento mau, e ele matou seu irmão. E veja, irmãos, que ele não só matou Abel, ele matou toda uma geração que viria após Abel. Então não foi só o sangue de Abel que foi derramado, mas o sangue de toda uma descendência, de toda uma geração. Então nós vemos a gravidade do que é o homicídio, a gravidade do que é você tirar a vida de uma pessoa, né? E ainda mais um inocente. E vimos que foi posta uma marca sobre Caim, né? Caim, ele era, por onde ele andava, as pessoas sabiam exatamente o que ele tinha feito. Foi a consequência da desobediência, né? Foi uma má escolha, e Deus alertou ele. Nós vemos aqui o cuidado de Deus também. Deus, ele não cuida só daquele que serve a Deus, ele também cuida de quem não serve, né? A palavra de Deus nos diz lá em Ezequiel capítulo 18, versículo 23, que Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio. Antes, o seu desejo é que ele se converta e viva. Então, Deus também está trabalhando para que o ímpio se desvie do seu mau caminho. E um outro caso, irmãos, sobre um outro personagem é Abraão. Nós vemos lá em Gênesis 16
o nascimento de Ismael, né? Versículo no capítulo 16 de Gênesis fala sobre o nascimento de Ismael. E no versículo 11 e 12, quando Agar estava fugindo de Sara, né? Que o anjo do Senhor a interpela, ele fala assim: disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição, e ele será homem feroz, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Por causa da desobediência de Abraão, né? De Abraão e de Sara, né? Não esperaram o tempo de Deus, não esperaram o agir de Deus, o mover de Deus. Eles confiaram na sua própria força. E Sara, nesse medo de não poder engravidar, ela entrega a sua escrava, né, Agar, a Abraão, para que o filho que dela fosse gerado fosse também de Sara, porque naquela época a escrava não tinha direitos, e o filho da escrava ele era atribuído à sua senhora. E Sara e Abraão eles cometem esse erro. Mas existia uma promessa de Deus sobre a vida de Abraão e sobre a descendência de Abraão, então Deus não ia mudar a palavra dele. E veio uma bênção sobre a vida, sobre a descendência de Ismael. Só que foi o resultado foi negativo, né? Porque até hoje nós vemos, né, de Ismael descendem os árabes. Nós vemos os povos árabes ao redor de Israel, né? Como a própria palavra diz aqui no versículo 12, né? Ele será homem feroz, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos seus irmãos. Até hoje, Ismael luta contra Isaac. Foi a escolha da desobediência, né, na vida de Abraão. Irmãos, e já no capítulo 17 de Gênesis, já vai falar sobre a promessa de Isaac, né, do nascimento de Isaac. E se a gente fizer um estudo detalhado, nós vamos observar que de Gênesis 16 para Gênesis 17 se passaram pelo menos 13 anos. Deus se calou, Deus não falou com Abraão durante esse tempo. E nós cremos que por causa da desobediência. Então, quando nós desobedecemos a Deus, nós corremos o risco de ficarmos privados de um tempo da sua voz. E nós somos dependentes da voz do Senhor. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Nós precisamos ter a sua direção. Então, quando nós estamos fora da sua presença, nós estamos mais suscetíveis a cometer novos erros. Então, nós precisamos estar atentos a isso. Mas depois desses 13 anos, né, Deus fala com Abraão, e Sara, né, tem um filho, tem Isaac. E nós vemos ali já no capítulo 22 de Gênesis uma atitude diferente de Abraão, né? A partir do versículo 15 fala assim: então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Nós vemos aqui uma situação já diferente na vida de Abraão. Alguns autores, alguns teólogos dizem que Abraão estava muito ligado a Isaac e Deus queria provar se realmente Abraão ainda amava a Deus, né? Porque nós devemos amar o Senhor acima de todas as coisas. Então
Talvez Abraão estivesse amando mais Isaac do que a Deus. E aí, quando Deus pede para Abraão sacrificar Isaac. Mas a atitude de Abraão foi positiva. Ele escolheu obedecer. Então ele vai até o local que Deus tinha ordenado que ele fosse, né? E lá, na hora que ele ia oferecer a vida de Isaac, né? O anjo interrompe ele e fala para ele não dar prosseguimento àquele ato, e fala que agora que Deus sabe que ele ama a Deus, que ele obedece a Deus. E ali ele provê o cordeiro. E, irmãos, é tão significativo esse ato de Abraão, a escolha de Abraão por obedecer a Deus, obedecer a sua palavra, que ele diz no versículo 18, né? E em sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque obedecestes a minha voz. Nós somos fruto, nós, igreja do Senhor, nós somos fruto dessa obediência de Abraão. Nós somos benditos por causa dessa escolha de Abraão. É interessante, irmão, que lá em Deuteronômio 30, versículo 19, na última parte do versículo, fala: escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. As nossas escolhas, elas não estão limitadas à nossa vida, mas também da nossa descendência. Está falando de futuro. Está falando da nossa responsabilidade. Aquilo que você faz hoje, tudo aquilo que você faz, ele tem impacto no futuro. O que você faz hoje é uma semente. Você está semeando. E você pode estar semeando coisas boas ou pode estar semeando coisas ruins. Nós temos essa liberdade de escolher o tipo de semeadura que nós queremos fazer. Mas nós somos obrigados a colher. Aquilo que nós plantamos, nós colheremos. E nós plantamos uma semente, mas essa semente, ela vai gerar uma planta que vai gerar 30, 60, 100 vezes mais. Então a colheita é muito maior do que a semeadura. Por isso que nós não podemos nos afastar da palavra do Senhor. Por isso que nós não podemos nos afastar da sua lei. Nós precisamos meditar nela noite e dia. Por isso que nós precisamos buscar o Senhor em oração. Nós precisamos vigiar, né? Até a vigilância está à frente da oração. Nós, conhecendo a palavra, nós sabemos o que nós podemos fazer e o que nós não podemos fazer. Isso tudo impacta nas nossas escolhas, irmãos. Por isso que no início da palavra eu falei, né, que algo que me chamou a atenção, que se existe algo que nós podemos controlar, são as nossas escolhas. Nós não controlamos mais nada, mas as nossas escolhas nós controlamos. E nós somos responsáveis por elas. Por isso, nessa noite, meu irmão, onde quer que você esteja, eu quero reforçar esse cuidado que nós devemos ter com as nossas escolhas. E a nossa referência é a palavra do Senhor. Por isso nós não podemos parar de meditar nela, noite e dia. Quero agradecer ao irmão Vadson, ao irmão Tony, ao irmão Jorge, ao irmão Adriano, a você, ouvinte, essa oportunidade que nos foi dada para trazer a palavra do Senhor. E espero e confio, porque a palavra dos Deus nos diz que ela não volta para ele vazia, antes ela faz aquilo que lhe apraz. Eu creio que uma semente foi semeada no coração daquele que estava com dúvida com relação ao que o Senhor pode fazer na sua vida, a mudança que o Senhor pode fazer na sua vida através da sua palavra. Amém? Muito obrigado. Louvado seja o nosso bom Deus, que mais uma vez esteve conosco aqui e estará conosco em todos os momentos das nossas vidas. Basta apenas que nós andamos nos caminhos do Senhor. Palavra abençoada, meu irmão. Deus continue abençoando o Senhor, usando o Senhor neste ministério.
toda a sua família, inclusive já peço a Deus que, né, traga saúde ali para sua esposa, você também está gripado, né? Isso. Faz parte da vida, né, meu irmão? Que a gente sempre fala aqui, né? Uma enfermidade, uma doença, passamos por isso, mas não é para sempre, né? Tudo passa e o importante é estar passando tudo com Deus, seja o que tiver que passar, momentos de bonança, momentos bons ou ruins, passar com Deus. Amém. E que Deus possa estar te dando a direção aí mais uma vez para as suas decisões, porque decisões acertadas, com certeza resultados positivos. O caminho que escolhemos, decidimos andar, é o caminho que vai nos dar um destino. Eu sempre falo aqui, tenho falado, daqui, né, vamos dizer aí, 80 para nós aqui, né, 100 anos, por 100 anos. As escolhas que nós vamos fazer hoje, vai nos dar um destino para daqui 100 anos, aonde nós vamos estar, com Deus, né, ou sem Deus. O mundo está indo num caminho de abismo. Quando eu digo mundo, as pessoas, né, o ímpio, que não tem Jesus como seu Salvador, não anda nos caminhos de Jesus, é assim que diz a palavra do Senhor. Quem tem Jesus tem vida eterna, tem perdão dos pecados, porque nós somos pecadores e pecamos, né, todos os dias, um pensamento ou por algo que deixamos de fazer. Somos, né, pecadores, somos humanos e falhos, mas quem tem Jesus já tem o advogado que nos absolveu já na cruz. Aleluia. Vamos então ouvir um louvor, Tony Braz, e logo em seguida estaremos de volta para estar fazendo o encerramento do programa de hoje. Em Brasília, 21 horas e 24 minutos. Guará FM. Minha vida foi uma procura, com a alma cheia de angústias, eu chorava tanto, e tentando achar uma saída, apagar cenas da minha vida, quantos desenganos. A verdade eu já conhecia, que Jesus morreu por mim um dia, quanto sofrimento. Foi ferido e também humilhado, por amor ele sofreu calado todos os momentos. Na realidade o que eu queria era nascer de novo, apagar esse passado triste do meu coração, enxugar as lágrimas que ainda rolam no meu rosto, e pra isso eu sei que só Jesus dará a solução. Então queima Jesus, queima toda a amargura, limpa Jesus, deixe a minha alma pura. Toca Jesus, toca fundo no meu ser, que o seu amor me surpreenda. Quero sentir sua presença, nos teus abraços me envolver. Na realidade o que eu queria era nascer de novo, apagar esse passado triste do meu coração, enxugar as lágrimas que ainda rolam no meu rosto, e pra isso eu sei que só Jesus dará
Jesus me envolver. Oh, glória, queima Jesus, queima toda incredulidade, todo pecado, tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Quantos aí já sentiu abraçado por Jesus nesta noite? Eu senti o abraço de Jesus todas as quartas-feiras aqui. Sinto a presença tão especial desse Jesus, porque enquanto estamos falando dele, falando por ele, nós sentimos a presença dele. Oh, glória, que Deus possa estar te abraçando nesta noite, trazendo um acalento para a sua alma, um refrigério para a sua alma nesta noite. Todos os dias, continue caminhando com esse Jesus maravilhoso. Aleluia. Eu quero estar aqui, anunciando aqui rapidinho aqui os nossos irmãos aí que nos dá brindes aí, que nos presenteia aqui com brindes. Começar aqui pela Auri Bolos. Pode soltar, Jorge, aí. Essas irmãs são artistas aí na confecções de bolos, biscoitos. Olha aí, ó, que maravilha. Deixei pro finalzinho aqui, olha aí. Auri Bolos Caseiros, bolos deliciosos e fresquinhos. Biscoitos caseiros, saborosos e crocantes. Depois eu vou pedir para ela fazer lá uma foto lá, tirar uma foto dos produtos dela e passar aqui. A irmã Lúcia tem aí uma foto aí dos produtos dela lá fresquinho. Tem duas irmãs aí nos apoiando aqui, com esses brindes. E claro, eu ficaria muito feliz se você também apoiasse elas lá, comprando lá os produtos delas. São produtos especiais, todos ali feitos na hora, fresquinho. Você encomenda e ela faz na hora. Auri Bolos, ó, o contato aí, 619, aliás, vou começar porque eu embaracei, 61982891578. E também temos ali, né, no Instagram, @Auri Bolos Caseiros. Está aqui no Polo de Moda, ali na rua 15, lote 29, rua 2. Você pode entrar em contato e fazer a sua encomenda. Preço bom, preço justo e com qualidade. Com certeza você vai saborear esses bolos deliciosos aí e se sentir bem, e também está abençoando a irmã Auri. Temos também a irmã Thelma, que tem nos abençoado aqui com brindes também, com porta guardanapo. Hoje nós não fizemos, não demos aqui o brindes, naquele momento de ligação para receber brindes, mas no próximo programa vai ter brindes aqui, tá? Então a Thelma, ela confecciona aí esses porta guardanapo de mesa posta, que é coisa linda, olha aí. É uma rosa em forma de porta guardanapo. Várias cores aí, produto de qualidade, feito à mão ali, artesanal. Coisa assim, né, linda. Você que coloca mesa posta, esse guardanapo aí embeleza a mesa. Aliás, os porta guardanapo. Essa foto de baixo aí, ó, já é um guardanapo ali posto ali, né? Ali no porta guardanapo. A irmã Thelma, bota lá, Jorge, na imagem dela lá, pra ele estar divulgando aqui o contato. Ela tem lá a pronta entrega. E ela tá com promoção lá de R$10 a unidade. Você pode escolher aí a cor que você quer, várias cores, e está adquirindo aí esse produto aí especial. Thelma Criações, 61982474285. O Instagram dela ali tá ali, @Thelma Criações. Deus abençoe, irmã Thelma, um abraço para a senhora. Deus continue aí abençoando o trabalho da senhora, e com certeza, né, pessoas também vai estar aí abençoando a senhora adquirindo esses produtos, porque são coisas, né, assim que quem gosta de mesa chique, gosta de fazer um jantar ali com mesa posta, tá aí o produto baratinho aí, ó, R$10, irmão Adriano. Olha o que é R$10, né? Cada unidade R$10. Ela diz que aí no mercado aí você vai comprar média de R$20, R$25. Então tá essa promoção. Você que procurar ela lá vai ter essa promoção. E temos também agora a irmã Lúcia, para já estar encerrando aqui o programa, passamos 2 minutinhos já ali. A irmã Lúcia também está nos apoiando aqui com brindes. Você pode estar aí também entrando em contato com ela. Delícias Artesanais, da irmã Lúcia.
bolos, roscas, pães artesanais, muito mais. Faça sua encomenda, 62991049961. Irmã Lúcia, passa rapidinho aí os produtos dela. Essa aí é uma foto, aí acho que é a IA, mas agora ali não é, aí já é produto mesmo, fresquinho. Laranja, tem também de coco. Pensa em delícia, irmão Adriano, barato. Um bolo desse aí você vai pagar aí, né, 1 quilo de bolo, R$30 o quilo. É um bolo imenso e com muita qualidade. Tem de laranja, coco, né, e muito mais. E é isso aí, vamos já estar então encerrando aqui o programa de hoje. Que Deus abençoe a todos aí que nos, né, teve conosco aqui ao vivo, nossos internautas aí, nos dando aqui a nossa audiência. E alcance mais vidas, ajude-nos a alcançar mais vidas para o reino de Deus. O propósito maior do programa Luz para o Mundo é esse: ganhar almas para Jesus. E eu conto com você. Jesus conta com você nesses últimos dias para trazer almas para o reino dele. Amém? Eu quero já estar aqui encerrando. Estou com o nosso amigo aqui ainda, que é o nosso irmão. O irmão antes está ali, foi tomar água ali na recepção. Mas eu estou com o Adriano aqui. Adriano, aquela saudação, aliás, aquela palavra rapidinha aí de encerramento de programa aí. Considerações finais. Bom, vai só agradecer ao irmão, agradecer à equipe, que Deus possa continuar abençoando todos vocês, e que aqui continue sendo essa porta aberta do Evangelho para a salvação de vidas. Muito obrigado, que Deus continue abençoando a todos. Amém. Irmão Adriano, obrigado pela sua presença. Será, eu creio que é a primeira de muitas aí, né? E depois quero trazer o casal aí, já fala com a esposa lá. Qual o nome dela? Eu esqueço. Irmã Kelly. Irmã Kelly, ali das crianças, né? Departamento de crianças. Para depois ela vir divulgar o trabalho dela aqui, né? Trazer uma palavra pra gente. Trazer o casal aqui em breve. Amém. E o nosso irmão também, eu quero agradecer ele, irmão Anderson, que também trouxe uma palavra aqui abençoada, está aí na recepção. E a todos aí que esteve conosco, aquele abraço, que Deus te abençoe, te dê o restante de semana abençoado, um final de semana aí abençoado. E até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. E fica aí com esse louvor abençoado aí, na sombra do Onipotente, não é isso? Aleluia. Esconderijo do Onipotente, sempre do mal preservado estará, e sobrevindo a prova ardente, com sua sombra coberto serás. O Criador te esconderá em seu seguro abrigo, ao teu redor se acampará, não temerás o inimigo. Florescerás como toda palmeira, e como o cedro assim crescerás. Nada embargar pode a tua